Olá, boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos entrando, bem-vindos a mais uma live da série de lives Neurocoffee. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito legal, tá? Pouco falado, ou às vezes falado de forma superficial, que é o que fazer quando você não se sente motivado. Então fica com a gente até o final, porque aqui no final a gente vai trazer, eu e o Alex, a gente vai trazer para vocês dicas práticas, dicas para você colocar no seu dia a dia, porque a gente sabe que de tempos em tempos a gente tem uma expectativa alta a respeito da vida e acontece de muitas vezes a gente não alcançar o que a gente deseja e a gente se sente um pouco desanimado. A gente vai falar também as razões disso, algumas delas, então fica com a gente até o final, tá bom? Para aprender. Já vou chamar aqui, né, o Alex para compartilhar esse momento com a gente. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Bem, por aí. Bem também. E você? Tô na musiquinha aqui. Mas a música derruba lá Direitos, né? direitos autorais. Ah, então a próxima eu entro cantando, então. Vamos, Let it go! let it go. Vamos lá para o nosso tema da Tá live de muito hoje. frio aí? Razoável, não tá muito. É, hoje tá mais gostoso. Tá tranquilo, tá tranquilo, assim. Tá tranquilo. Dá pra suportar. E aí, tá frio? Dá pra ficar com uma blusa só, né? Dá. Eu vou descobrir daqui a pouco, né? Vou pedalar, vamos ver se vai estar frio ou não. Lá fora, eu acredito que pra quem pedala vai estar frio, né? Porque você vai normalmente contra a corrente de ar ou mesmo É, tá junto mas com ela. depois esquenta. Vamos lá. O assunto da nossa live Bora. é o que fazer quando você não se sente motivado. E aí, a minha Hum, pergunta pra você é: por que que esse eita, mas já? porque Bora então. a pergunta inicial. Por que que esse assunto para você é tão importante? Ou por que você acha que é importante? Não é o tão importante, mas por que que é importante? Uhum. O primeiro ponto é o seguinte: a gente descobrir que para alguma coisa na vida a gente é motivado. Ponto. Então, pessoas, eu não sou motivado ou eu não tenho disciplina. E pedalando, isso me trouxe mais consciência ainda de que a disciplina ela é treinável, como você fala sempre. Então, a disciplina não é algo que você nasce disciplinado. A disciplina, ela se cria, ela se constrói. Então, quando a gente fala de motivação, a gente tem dois mecanismos, a dor e o prazer. Quando a gente fala da motivação, a gente traz puxando ali para o prazer. Boa noite pro pessoal, né? Nossa, eu nem falei boa noite. Então, quando a gente fala de motivação, o próprio nome já diz, é um motivo que te leva a agir. Então, na maioria das vezes, é em busca pelo prazer. Pula o prazer. Voltou? Aí, Nossa, o que voltou? aconteceu? Voltou. Aí, tinha travado. Nossa, para mim também travou. Não entendo por quê. Bom, então, vamos lá, continuando. Então, quando a gente fala de motivação, a maioria das vezes a gente está falando o quê? Sobre buscar prazer, buscar algo que nos faça se sentir bem. E nem sempre é buscar algo que nos faça bem, mas é ter um gatilho positivo, um gatilho de prazer para motivar a gente a fazer algo. Então, por exemplo, tá frio, certo? Certo. Será que eu tô motivado para ir andar de bicicleta? Depende. Conscientemente, sim, porque eu tenho outra recompensa, né? Então, pô, eu desafio, tô aumentando minha performance.
no meu cérebro, tá? O meu cérebro ele tá falando assim, Alex, pelo amor de Deus, tá um frio danado. Você vai pra rua pra sentir frio. E aí, conscientemente, eu falo, sim, primeiro que eu tenho um compromisso comigo mesmo, não é o grupo que eu pedalo, não, é comigo mesmo. Segundo, é que eu tenho um objetivo para ser alcançado. Então, aqui a gente, com esse exemplo prático, fica mais do que comprovado que se a gente for depender só de motivação, a gente está ferrado. Certo. Porque Mas, o cérebro, bora. pode falar. A minha pergunta para você foi por que esse tema é importante? Eu não sei, eu fui na onda aqui. Eu vi. Acho que agora eu ia fazer o fechamento, que entra no ponto de, mas eu preciso estar motivado para fazer algo. Ah, mas eu não estava motivado para correr. Ah, mas eu não estava motivado para fazer tal coisa. Eu não estava motivado para abrir mão do meu orgulho e falar com aquela pessoa, pedir desculpa, pedir perdão. E aí, por que que esse tema é importante, né? O que fazer mesmo é quando você não está motivado, é isso, né? E, Tá cortando aqui. é isso mesmo. Só, O tema é esse mesmo. Isso. então, um dos pontos é esse, porque se você for esperar estar motivado para fazer as coisas que você precisa fazer, ou as coisas que precisam ser feitas, ferrou. Você vai deixar um monte de coisa no meio do caminho, porque a motivação, né, aquilo que a gente fala, ela é boa, ela é maravilhosa, mas depender dela é uma porcaria. Concordo. E o que que você acha? Porque o que faz você pensar de que tem uma motivação é importante? Tinha dado uma travada. Eu acho, eu acredito, não acho Acho. nada. Eu acredito que é um tema místico. Vou falar a palavra para não falar outra palavra. É um tema místico e eu acredito que a palavra em si ela foi usada de maneira incorreta por muito tempo. Então, motivação, as pessoas confundem, tipo, a vontade de fazer algo com motivação. E eu discordo disso, porque a palavra, como você mesmo nos ensinou agora há pouco, é um motivo para ação. Um motivo para ação é diferente de uma vontade de fazer algo. Totalmente diferente. Então, é muito fácil dizer assim, eu estou motivado para, sei lá, uma coisa simples, sei lá, para ir viajar. Estou motivado, nossa, não vejo a hora que chega. Não, você não está motivado para ir viajar. Você está com vontade de viajar. É uma coisa diferente. É algo, como você falou, que vai te trazer uma recompensa, vai te trazer um prazer. Agora, motivo para ação é por quê? É outra história, é outro. Então, quando as pessoas me falam assim, eu não estou motivado, eu entendo na pessoa claramente que ela não tem propósito, não tem objetivo e não tem missão ali para ser cumprida. Ela não enxerga, não é porque ela não tem, ela não enxerga isso. Então, para mim, quando alguém fala assim, eu não estou motivado, o que eu ajudo essa pessoa é ela encontrar o porquê ou relembrar o porquê dela. O porquê de ela estar ali, o porquê de ela querer chegar no objetivo. Porque aí, quando eu faço isso, ela busca dentro dela o motivo e aí ela age. Então, é um motivo para a ação. Então, no meu ponto de vista, né, eu discordo dessa banalização do tema. Né? Mote é a alegriazinha de fazer alguma coisa que você já gosta de fazer, ou até mesmo que você não gosta, mas ali você está com vontade de fazer. Né? Acredito que é muito mais profundo e tem a ver mais com o porquê. E é por isso que a maioria das pessoas, elas, como você falou, elas se sentem com vontade de fazer algo e aquilo passa muito rápido. O porquê não passa rápido? Você sabe disso, né? O porquê, o propósito, a missão, né? Que tudo envolve a novidade, não é uma coisa que passa no estalar de dedos. É algo que você já entende, já faz parte de você, que existe um processo. Você sabe, às vezes você não sabe o caminho, mas você sabe que existe um caminho e que esse caminho, ele demora, esse caminho é doloroso, esse caminho demanda aprendizado, demanda esforço, demanda energia, demanda muitas coisas. Então não é no primeiro obstáculo que você cai. Vai ter alguns que você vai cair, vai precisar de ajuda para levantar, sem dúvida nenhuma, mas não é assim. No primeiro obstáculo, é igual banho, né? A tal motivação que é igual banho.
que acaba no dia seguinte do evento, por exemplo. É isso. É, total. E se a gente for falar de cérebro, o nosso cérebro ele tende a puxar a gente, na na maior parte das vezes, para o negativo. E aí, um exemplo aqui, vamos supor, você tem R$ 100 em um dia. E aí você achou R$ 100, 200, certo? 200, 200. Vai, você. Você achou uma nota de R$ 200. Você vai ficar alegre? Vai ficar feliz? Pô, pô. Pô, legal, achei R$ 200. E se você perde R$ 200? A É. maioria das pessoas, porque a dor da perda ela é maior do que o motivo do prazer. Né? O próprio prazer, na verdade, não o motivo, mas o próprio prazer. Então, por quê? Porque o cérebro ele foi treinado para isso. E aí é o que a gente sempre fala. O cérebro, o tempo inteiro, ele está querendo economizar o quê? Energia. Energia. E quando a gente fala de economizar energia, a gente está falando de deixar algo estático, que não se mexe ou que tem pouco movimento. Uhum. Então, a motivação, depender dela, é uma porcaria, uma bosta. Porque nem sempre. Motivação, Oi? da vontade, Cortou. não da motivação. Você depender da motivação é você depender de um motivo para a ação. Eu não. E cortou para você? Cortou. Mas deu para entender. Deu para entender. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque o termo tá banalizado. Foi o que eu volto a Eu falar. tô, eu tô falando o termo de, eu tô motivado, agora eu vou fazer. Ah, mas agora eu não tô mais motivado. Ah, mas agora eu tô. Ah, mas agora eu não tô mais. Eu, Ah, por eu, que que você não fez? Porque eu não estava motivado. eu Então, acredito. nesse sentido. Show, show. Eu acredito muito que uma parte do nosso trabalho seja essa conscientização das pessoas quanto ao vocabulário que elas falam. Eu acho não. Nós acreditamos, e no nosso método de trabalho tem bastante isso, que se você não muda o seu vocabulário e seu entendimento sobre as palavras que você fala, você não tem como mudar o seu comportamento. Você concorda? Se eu sempre repetir o que você está falando, eu não estou motivada, eu não estou aquilo, eu nunca vou mudar. Só que a partir do momento que eu entendo o significado das palavras que eu pronuncio, e olha só, a partir do momento que eu entendo o que eu pronuncio, inclusive eu tenho até um versículo aqui que vai fazer parte provavelmente do eu não posso falar agora, né? Mas vai fazer parte provavelmente de uma surpresa aí mais para frente, que ele fala exatamente Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha só, se a gente pega. Mas por que você está falando da Bíblia, Dani? Porque é o livro mais antigo, mais lido, mais usado, o primeiro líder, né? Não precisa ficar. Não estou falando de religião. Uhum. A gente traz isso, para mim, por onde eu posso começar a mudar, Daiane? Simples, pelo seu vocabulário. O que as palavras significam no seu mundo? Motivação barata, né? Uma vontade barata. Eu não posso. Coisas tão simples que a gente pode mudar no dia a dia. Então, concordo plenamente com você. Se for depender dessa motivação banalizada que as pessoas falam por aí, para você realmente agir ou fazer alguma coisa, você não tem vida, né? Eu não digo nem que a sua vida é uma droga, mas eu digo que você não vai ter vida, porque não é É, viver. e né, exato. E assim, a falta do próprio conhecimento. É o que a gente fala, né? A gente sempre busca falar isso também. Uma coisa é a gente estar falando aqui, outra coisa é você pegar e falar, putz, deixa eu ver o que eles falaram aqui, deixa eu pesquisar, deixa eu entender. E aí, realmente, né, entender, ter com as suas próprias palavras. Então, quando a gente traz aqui os termos, a questão de emoção, sente, Alex, mas eu não controlo minha emoção. É claro, ninguém controla a emoção. Não existe controlar a emoção. Isso é um exemplo. A mesma coisa a própria motivação. Então, eu diria também que a própria motivação, vamos dizer assim, ela Uhum. te gera comprometimento quando você tem um motivo, que foi que nem você falou. Então,
Ah, então eu tenho que acordar amanhã. Eu preciso acordar amanhã cedo para fazer uma caminhada. Tá, mas por que que você precisa fazer caminhada? Ah, porque eu preciso me exercitar. Tá, para quê? Ah, para ter mais saúde. Para quê? Você quer ter mais saúde? Ah, para ter mais disposição para brincar com meu filho, para ter mais disposição para render melhor no trabalho. Ah, preciso ter mais disposição para poder dormir melhor. Ah, agora sim você está sendo motivado por algo. Você Faz viu que sentido? faz todo sentido? Você viu o que você acabou de fazer quando você começou a falar? Ah, dei uma baita ferramenta aí para quem está aí. Você mudou o vocabulário. Você mudou o vocabulário. Sim. Você começou falando, eu tenho que. Não, eu preciso de. E esse ter Aí, ainda bem que você notou isso, que eu quero dar uma dica aqui para você que está assistindo a live. As pessoas, elas são movidas por algo, seja externo ou seja interno. Ponto. Só que quando você comunica da forma certa, que foi como a Dai falou, você impulsiona mais ainda a sua ação. Então, eu tenho que correr amanhã. Eu preciso correr amanhã. Eu mereço correr amanhã. Olha como você vai mudando as coisas. Então, eu tenho, eu preciso, eu mereço, eu posso, eu consigo correr. Olha só a diferença que faz. Eu consigo correr amanhã. E o que te faz achar que você consegue? Não, porque eu estou vivo, porque eu tenho saúde. Olha como muda só a comunicação. Exato, perfeito. Então, isso que a gente está falando aqui agora é dica prática para você pegar e colocar aqui, ó. Ah, eu preciso correr, eu posso correr, eu mereço correr, eu tenho que correr. Perfeito. E aí, quando você vai pontuando esse tipo de linguagem, né, essas metalinguagens, você vai se descobrindo, se descobrindo, e aí você vai retornando, né, trazendo a essência da sua própria identidade, Perfeito. Ou fazendo essa comunicação. Ou até mesmo se você não vai trazendo a essência, você vai restaurando a sua essência, né? Vou dizer assim, se Você vai você não vai restaurando. trazendo o que eu digo, você vai pelo menos, você vai restaurando, você vai criando uma nova essência dentro de você, fechadíssimo. O grande ponto importante dessa nossa conversa de hoje é você mudar aqui, né? Você mudar aqui dentro, você entender que você precisa começar a pensar mais antes de falar, por exemplo. Você precisa entender os seus porquês antes de você querer mudar tudo, mudar o mundo, né? Tem muitas pessoas, eu quero mudar, eu preciso mudar isso em mim, preciso mudar aquilo, mas ela ainda tá muito com a venda na frente, sabe? A venda. Ela precisa primeiro entender ela mesma, ela precisa se dar esse tempo de entender ela mesma, de entender esses porquês, o que está por trás de tudo isso, e a gente vai falar disso daqui a pouco, por que eu me sinto assim e tudo mais. Então, show! Eu só vou dar continuidade para monitorar o tempo, Tá, tá? tá. Pessoal, Porque se tiver dúvida, alguma pergunta, manda aqui. Se tiver ok também, dá um joinha assim, ou manda um foguetinho, se tá. E lembra de mandar aqui, ó, o aviãozinho também para os coleguinhas. coleguinha, alguns motivos comuns que eu pontuei aqui, tá? Alguns motivos comuns. E aí você pode ir falando também junto aqui. Evitar o desconforto. A maioria das pessoas não se sente motivada ou perdem a motivação porque ou elas tentam evitar o tédio, a coisa chata de fazer uma tarefa comum, ou elas tentam evitar um sentimento de frustração que elas possam vir a ter em meio a um desafio. Por exemplo, se ela está num desafio e ela acha que ela não vai conseguir, ela já nem tenta, ela não tem nem motivação para participar daquilo, para fazer aquilo, que para que eu vou fazer aquilo? Vai que dá errado, né? É o famoso, não sei se no seu tempo de faculdade era assim, no meu tempo de faculdade, as pessoas, elas faziam todas as provas e elas tinham direito a fazer uma outra prova que podia substituir a nota de uma das provas. Quando você ia muito bem, normalmente os estudantes falavam o quê? Nem vou fazer, porque vai que eu faço e eu tiro uma nota menor.
né? E aí a galera não É, é fazia. O que o, que é isso? é o Pode falar. famoso sofrer por antecipação. É, mas não é nem, eu acho que não era nem sofrer. A pessoa já se colocava num mindset fixo. Eu sou aquilo, entendeu? Se eu vier a fazer uma nova prova e a minha nota for inferior, quer dizer que eu já não sou, entende? Eu já não sou tudo aquilo. E na verdade não tem nada a ver. Porque se você faz uma ação repetida, faz de novo, você aprende muito mais. Faz nem Educa o seu sentido. Não é porque o meu cérebro, né? resultado, não é porque o exato, você educa o seu cérebro até com a frustração. E isso depende da forma como você comunica. Porque nem você está falando. Ah, sim. Uma coisa é eu falar, ah, não, tá doido? Eu vou fazer, vou refazer essa prova. Esse sistema aí é interessante, viu? Eu não tive isso daí, não. O meu era ou ia. É, não tinha isso não. Então, olha só como a história, né? É a mesma coisa que a gente está falando. A gente fala história, mas é comunicação. É o que eu conto. Ah, e se eu fizer de novo e der errado e eu tirar a nota menor do que eu já tirei? Tá, agora, e se você tirar uma nota maior? Exato. Mas Ah, não, aí entra o mecanismo de defesa do cérebro. E aí, qual que é o nosso desafio aqui, como treinador, como mentor, que seja? É te mostrar que você tem a capacidade de romper essa barreira entre você e o seu cérebro. E mostrar quem é que manda na bagaceira toda. Que é justamente isso. O seu cérebro ele vai falar para você: não, vai que tá errado. Não, e se eu tirar a nota mais baixa? Só que você tem a outra possibilidade. Ah, Alex, e se eu for e, e se eu for e tirar a nota menor? Beleza, o que que você pode aprender? e você já Ah, também. Só o fato de oi? só o fato de você ter vivido a nova experiência, você já aprendeu. Você já criou uma nova trilha no seu cérebro. Você já mudou a estrutura do seu cérebro. Exatamente. Já Muito não é. show essa colocação. E assim, só que eu fiz o quê? Eu fiz uma análise, né? Eu fiz uma análise. Primeiro eu vou me defender aqui, que você falou que não teve esse sistema, mas vamos lá, né? Eu fiz engenharia. Engenharia é complicado você passar assim só em 4 provas direto no ano. Exatamente. Mas o que, que eu reparei? Os alunos que eles iam bem nas matérias, eles não tinham esse medo. Quem era constante durante o ano e tirava notas boas, às vezes a pessoa estava com uma média 9,6. A pessoa não precisava mesmo, mas a Você tá com pessoa seu ia. fone? Não, Porque tá cortando igual aquele dia. vou colocar aqui. Mas Só um minuto. aí, acho que agora vai. Sim, agora Tá sim. me ouvindo? E esses meus colegas, e aí as pessoas que tinham rendimento constante durante o ano, elas não tinham esse pensamento de escassez. Elas não tinham o se. Ah, e se eu fizer e tirar uma nota? Eu lembro que teve até um aluno que tirou nota inferior à média, né, nessa última prova, porque ele fez para brincar. Mas brincar, que eu digo assim, ele fez sem o compromisso de realmente ter um resultado positivo. Uhum. Mas assim, ele não se deprimiu. Agora, as pessoas que diziam, né? Ah, e se eu fizer essa prova? E se eu fizer e eu tirar uma nota inferior? Elas estavam preocupadas com o que o restante da sala ia pensar. Elas estavam preocupadas com o que o professor ia pensar delas, tá entendendo? Elas não tinham a segurança na própria identidade. E aí, se você pegasse o desempenho durante o ano, é como se elas tivessem tirado notas boas por sorte, digamos assim, né? Que não é por sorte, Uhum. entende? Elas não tinham a segurança de eu cheguei nesse trabalho, eu tive esse resultado porque eu sou, né? Eu sou estudante, eu sou inteligente, né? Eu faço acontecer. Não era por identidade, mas era para provar algo. Exato. O Adailto falou aqui uma coisa interessante, né? O se é a escassez. Acho que pelo menos foi isso que eu entendi. E Perfeito? aí, Se é acredito eu que escassez. é o e se ele acaba te colocando já numa posição da própria escassez, né? De, putz. E aí, como você falou, importante ter a identidade muito bem definida, porque isso faz parte de você. E não.
e não é um momento, né? Então, quando você tem isso enraizado na sua identidade, eu Perfeito, sou isso, eu sou, fica mais simples, perfeito, né? Muito perfeito. bom. E o segundo ponto, né? Por que as pessoas elas perdem a motivação? É uma dúvida própria. Quando a pessoa pensa que ela não pode fazer algo, ou quando ela está convencida de que ela não pode tolerar o sofrimento associado ao que ela tem para fazer. Olha que interessante. Eita, peraí. Consegue repetir isso aí? Consigo, vamos lá. Ou quando ela tem uma dúvida própria, dela com ela mesma, de que Sim. ela não pode, de que ela não consegue fazer aquilo, é que é o mais básico, né? Ou quando ela tá convencida dentro dela de que ela não pode tolerar o sofrimento associado àquilo que ela vai fazer. Tá. Ela não consegue tolerar o possível sofrimento do fracasso, por exemplo. Aí ela não faz, aí ela perde a motivação. Ou a dor de, por exemplo, pedalar 100 quilômetros, ou a dor de correr 10, entende? Quando Uhum. ela, normalmente ela perde a motivação de fazer algo assim, quando ela tem a dúvida dentro dela de que ela não consegue aquilo, não consegue fazer ou não consegue tolerar o sofrimento associado àquela atividade. Achei muito massa esse ponto. Eu lembro a primeira vez que eu corri, acho que foi com você até. Foi, Corri 18 quilômetros, alguma coisa assim, que a gente correu. foi. 16. Quase 16 quilômetros. E eu tava parado há muito tempo e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, aí, olha que engraçado isso, né? Engraçado e importante. Se a gente falar, hoje a gente vai correr 16 quilômetros, automaticamente, para uma pessoa que não corre os 16 quilômetros, você tem dois tipos de pessoa. Aquela que vai se sentir desafiada e vai lá e vai fazer. E você tem aquela que não corre e está saindo para experimentar a corrida. Ou aquela corrida esporádica. Então, se essa pessoa ela só enxerga aquele montante dos 16 quilômetros e ela olha e ela fala, putz, 16, meu, eu vou parar no meio do caminho. Eu não vou aguentar. Quem vai me trazer de volta? E aí, quando você está comprometido e já está no caminho, a chance de você parar ou desistir de algo, ela é bem menor. Então aí eu volto a dizer, por isso que é importante você se movimentar independente de. Se você tem um motivo, maravilhoso. Se você ainda não descobriu o motivo, procure descobrir o motivo ou cria o seu próprio motivo Perfeito. e só vai e faz. Só vai e faz. O primeiro passo é o que vai te impulsionar a dar o segundo, terceiro, o quarto. A última vez que eu pedalei 100 quilômetros, a gente foi em grupo e teve uma moça que caiu no meio da rodovia. Não no meio da rodovia, a gente estava no acostamento. Ela foi fazer subir uma elevaçãozinha, só que ela subiu errado. Ao invés dela virar, ela foi subir com o corpo assim e ela caiu. E ali a gente já estava na volta. A gente já tinha feito, sei lá, 50, 60 quilômetros, por exemplo. Aí eu faço uma pergunta. Está no meio da rodovia. Ela tinha duas opções: parar ou continuar. O que você acha que ela fez? Ela continuou? Ela continuou. Aí eu vou dar dois exemplos. Ela continuou pelo medo de ficar sozinha, ou ela continuou para ter o prazer de finalizar a prova. A prova, assim, né? O percurso. É, como eu já sei a história, é a primeira opção. Mas pelo medo de ficar sozinho. Mas pelo medo de ficar sozinha. A primeira vez que eu fui e pedalei 80 quilômetros a primeira vez, eu fiquei que nem ela. Eu fiquei com medo de ficar para trás. Já no segundo, aí foi um pouco menos, né? Acho que 60 quilômetros, alguma coisa assim. Eu já fui pela vontade de terminar. Olha que doido. Sim, eu entendo. Então, então, por que que eu estou falando isso? Você que está assistindo a live, o nosso objetivo, mais uma vez, é te dar esse manual do seu cérebro e você entender que você tem essas duas escolhas. Parar pelo prazer,
Pela dor. pela dor ou continuar em busca do prazer, em busca do seu objetivo, né? E a gente, vocês vão ver a gente falar muito sobre isso, a gente é bem saudável, temos esportes diferentes, a gente curte esportes diferentes. O Alex, na modalidade ciclismo, né, mais outdoor, né, fora, e eu curto a corrida também, outdoor também, sempre voltada para o meio ambiente. E a gente é tão diferente nisso, né? Eu faço individual, ele faz no coletivo, né? Mas é justamente isso. E a corrida, ela prova muito isso, né? Porque quem me vê correndo há mais de um ano, todos os dias, sem parar nenhum dia, às vezes acha que é fácil porque eu já corro. E não é fácil. A minha semana passada foi a pior semana, acho que dos meus 365 dias. A ponto de eu achar que eu tinha mais de 100 quilos nas minhas costas e eu não consegui. Eu aumentei mais de um minuto o passe, né? Para quem corre vai saber. Então, qual era a motivação? Para mim é mais simples, porque a motivação é justamente o que você falou. Se você parar, é muito mais difícil para o seu cérebro, né? Que já tá, a sua mente já tá falando para você para porque tá doendo. Se você para mesmo e obedece ela, no dia seguinte ou no outro dia, ou quando você sentir a dor, é muito mais difícil você recuperar, você voltar. Porque todo desafio não resolvido vira um problema. Então você vai acumulando problema, Isso é bom, hein? né? Todo Repete, desafio que repete você aí. Todo desafio não resolvido vira um problema na sua vida. Ó, gostei. Todo desafio. Então, quando você supera isso, qual que é o motivo? É não ficar parado na vida por causa de problema. Basicamente isso. Né? É simples, parece bobo, mas para mim é um grande motivo. Não paralisar por causa de um problema. Né? É dominar o meu corpo. Eu sempre falo isso. Ter gerenciamento da mente e Exato. do corpo. Né? Então, é justamente o que você falou. A gente age, e a minha dor, no seu caso, era a dor de ficar sozinho. A minha dor é ser paralisada na vida por conta de um problema que eu criei, que eu não quis superar, e eu poderia superar. Né? Porque é só você enfrentar a dor. É só você enfrentar a vergonha, é só você enfrentar a timidez, é só você enfrentar o orgulho. É você enfrentar, engolir ali com farinha e seguir em frente. E aí o Éder até E é, escreveu, fugir dos sabotadores da nossa mente. Exato. aí eu quero fazer um adendo aqui sobre o fugir dos sabotadores. Nem sempre você vai conseguir fugir deles. Por isso que é importante você saber lidar e driblar os sabotadores. Porque se a gente trouxer esse exemplo de corrida, de bike, o frio é um sabotador, querendo ou não. Sim. É um sabotador externo. Então, tem como eu fugir do frio? Não tem. E tem como eu fazer o quê? Lidar com ele. Então eu vou sair o quê? Agasalhado. Exato. Ah, todos os dias eu acordo com uma vozinha na minha cabeça de que eu não sou capaz, de que eu não posso, ou que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou preguiçoso. Essa vozinha, existe ferramentas para fazer ela sumir? Existe, mas sempre vai ter uma vozinha diferente. E é aí que tá. É saber, nesse caso, é realmente saber controlar essa vozinha. É saber silenciar ela e trazer uma maior, que é o que a gente ensina dentro do Neurocoffee. Como você faz isso na prática. Não é simplesmente, agora a voz some. Ela não some assim. Então, Não. não é só fugir dos sabotadores, mas saber como usar a sua mente a seu favor, ou usar os seus próprios sabotadores a seu favor. Senão você fica essa vida fugindo, né? Das coisas, e as coisas atrás de você. O peso é muito grande, né? O peso é muito grande e Exatamente. você é como se você estivesse numa ultramaratona constante, fugindo do problema, fugindo do que te Exato. machuca, fugindo da rejeição, fugindo de tantas coisas, né? Mas é isso mesmo, Éder. Show de bola. Ter essa consciência de trabalhar, né, a nossa mente. Somos movidos por dor ou prazer, exatamente. Estou em déficit com vocês. É, é, A gente vai lançar agora em é, julho, no final de em julho, Éder. julho. E A nova turma. você já tá na lista, viu, Éder? Não se preocupa, não. Aí, mais duas coisas. Ser excessivamente ocupado, você fala muito bem sobre isso, inclusive foi você que até me ensinou uma grande parte disso. Quando você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na sua vida, você não tem a motivação necessária, né? O motivo para agir naquilo que é mais importante. Você sempre fala muito disso, quiser falar, tá? Aquela pessoa que quer resolver, sabe, tirar a mesa do café da manhã de uma vez, ou colocar de uma vez, aquele exemplo que a gente usa dentro do Uhum. Neurocoffee. É, pode falar, Não sem era isso. perder.
É o que a gente costuma dizer é o seguinte, os seus problemas, eles não aconteceram todos de uma vez. Por mais que você acredite que eles tenham acontecido de uma vez, não foi de uma vez. Foi um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. O que que a maioria das pessoas, e eu já passei muito por isso, tende a querer fazer? Quer resolver tudo de uma vez. E aí foi que nem você falou. Primeiro ponto, você não colocou a mesa do café da manhã de uma vez. Não é que nem desenho animado, que você sacode assim e do nada cai tudo. E a mesma coisa. Tem gente querendo tirar o café da manhã todo de uma vez, querendo tirar da mesa todos os problemas de uma vez só, sendo que eles não foram colocados ali de uma vez só. E aí, sabe o que acontece? Você sobrecarrega. Porque primeiro vem a autocobrança, de não conseguir responder, ó, resolver tudo de uma vez. Aí você começa a criar de novo aquela vozinha. Ah, mas eu sou incompetente, mas eu sou desorganizado, eu não sei o quê, que vai te levar a trazer coisas do passado. Uhum. E aí fica, exatamente, fica nesse looping. Então, as pessoas com depressão, por exemplo, são pessoas que tiveram esse tsunami de acontecimentos e que a mente dela não consegue se desprender de lá do passado. E aí fica exatamente isso. Um casamento ideal profissional com a Daiane. Valeu, Éder. Então, é exatamente isso. Muito bom esse tópico que você trouxe. E, E aí, perfeito, deixa perfeita a sua colocação. deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, acreditando nisso, o que que você acredita que muda na identidade da pessoa quando isso acontece? Ela se torna a De, carrasca da ti- de, própria vida. Nossa, hein? Cadê aquela. Eu preciso colocar aquela mesinha com aquele aplauso Do da Chaves. Praça é Nossa, sei lá de onde é. Ela se torna a carrasca dela mesma. Ela se torna o opressor, ela se torna o agressor da própria vida, porque um dos pontos que você já até adiantou do o que fazer quando você não se sente motivada é a autocompaixão. E a autocompaixão, eu desenhei aqui, a autocompaixão, aqui na minha, aqui ó, no meu caderno, ela é o equilíbrio entre a autoaceitação e o aperfeiçoamento. Né? A autocompaixão, para você ter autocompaixão, você precisa primeiro aceitar quem você é. Saber quem você é e aceitar. Depois você precisa aperfeiçoar isso. Né? A autocompaixão. E quando você entende que você precisa aperfeiçoar, você entende que você não é perfeito. Você entende que você está sempre no movimento. Então, achei muito interessante o que você trouxe, porque eu sempre falo isso, né? Dessa voz interior. Ela é muito perigosa, Alex. Né? São batalhas invisíveis, mentais, que as pessoas vão nutrindo na mente. Ninguém se suicida porque fala que vai se suicidar. Se a pessoa falasse e ouvisse o que ela está falando, ela não cometeria o suicídio. Mas é essa voz que fica alimentando a mente dela constantemente, que faz ela elaborar planos, né, malignos contra ela mesma, e aí ela chega até o momento da fatalidade, de tirar a própria vida, de achar que nada mais tem sentido na vida dela. Né? Até E essa aí, pessoa perdeu a motivação. e aí não só perdeu a motivação, como também ela quis tirar o café da manhã todo de uma vez. Então, a pessoa que ela comete suicídio, quando ela tira a própria vida, ela só quer acabar com tudo de uma vez. E aí, esse é o perigo. Esse é o perigo, principalmente das pessoas que estão ao seu redor. Então, por que que a gente fala para você compartilhar, para você marcar, para você enviar para Escrever. alguém, escrever? Porque pode ter alguém que precisa ouvir exatamente isso aqui agora. Porque na cabeça dessa pessoa, ela não consegue parar para raciocinar, para pensar que ela pode resolver uma coisa de cada vez. Alex, é tão E, importante. né, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Sofro muito com meus comportamentos. No Neurocoffee você vai entender ponto a ponto disso. Sobre seus comportamentos, crenças, valores, usar isso Regras, daqui a seu favor, regras, convicções. como funciona de fato o cérebro no dia a dia. Uma coisa é você entender que o cérebro processa tudo, outra coisa é você entender no dia a dia.
E ele escreveu assim, ó, me cobro muito. Uma pessoa que se cobra muito, ela cobra muito mais as pessoas também. Ela é uma pessoa que para as outras pessoas ela se torna insuportável, porque se ela consegue se cobrar tanto, ela cobra no mesmo nível de exigência com as outras, ela tem esse mesmo nível de exigência contra as outras pessoas. Ele falou, eu passei por isso, na verdade, a pessoa deseja tirar essa dor. Me sinto É, inferior. Aqui são várias coisas para ser trabalhado, né? Essa crença de uhum, inferioridade, ela tá ligada à identidade, né? A identidade. Aí não dá para falar tudo aqui, mas é que algo é que tem bem que mais ser profundo. trabalhado, né? Mas uma coisa E, que... Pode falar. não, deixa eu só o último adendo aqui. E Éder, cara, imagina o seguinte, tudo é treinável, sua mente é treinável, seus comportamentos são treináveis. E Deus criou a gente para ser assim. Então, meu amigo, fica tranquilo, que só precisa do caminho certo. E justamente isso que você vai entender e aprender, não é só entender, aprender e aplicar dentro do próprio Neurocoffee. Obrigado por compartilhar. E ele também, eu acho muito interessante quando o aluno coloca assim, né, ou algum de nós coloca, porque a consciência é o primeiro passo. Então, se ele escreve, ele tem consciência. 50% do problema já está resolvido. Quando você admite que você tem uma falha de comportamento, 50% desse comportamento já está resolvido. Os outros 50% pode deixar com a gente trabalha. Mas 50% já está resolvido. O problema é quando você tá falando com uma pessoa e a pessoa não admite que ela tem um problema ou não admite que ela tem a falha do comportamento. Aí né, você vai precisar trabalhar a mentalidade dela a respeito dela mesma, a visão que ela tem, para poder chegar nessa consciência para a partir dali trabalhar a resolução do problema. É bem mais profundo. Então, Éder, você já está 50% no caminho já. Último, falta de compromisso com o objetivo. Você não agirá quando o seu coração não estiver naquilo. Eu adoro falar sobre isso, porque as pessoas, elas, muitas vezes, principalmente quem trabalha para outras fontes, né, para terceiros, se sentem obrigadas a fazerem algumas coisas. Eu passei bastante por isso. E eu me cobrava muito no sentido de eu não entendo porque que eu não consigo pegar o telefone e fazer uma bendita ligação para tal engenheiro, para tal equipe. Eu não gostava. E aí, quando eu entendi, o meu propósito não estava naquilo. Eu não gostava, eu não tinha motivação para fazer aquilo porque o meu coração não estava naquilo. Para mim era óbvio. Ah, Daiane, mas o seu coração está em tudo? Eu procuro buscar os motivos certos para o meu coração estar em tudo. Porque senão, você lembra da aula de gratidão do Neurocoff, uma das mais pesadas do presencial que a gente teve? Mais Uhum. pesadas que a gente teve, né? Quando a pessoa faz no automático, como os nossos alunos, né, chegaram dizendo, é cansativo, eu não consigo, eu não faço. Quando você não acha um motivo, quando você não coloca o seu coração naquilo, você não aguenta, você não tem constância. Porque é tão repetitivo que se torna muito automático. Quando a gente fala que tudo é treinável, e a disciplina é treinável, né, a mentalidade é treinável, o complexo de inferioridade é treinável, tudo isso é treinável, porque você foi treinado para ser do jeito que você é até aqui, de modo inconsciente muitas vezes, e você pode reverter essa situação. A gente já falou sobre neuroplasticidade aqui na live. Quando a gente fala de treinar, a gente não está falando só do processo cognitivo. A gente não está falando só de beba água todos os dias às 15 horas por 21 dias e você mudará o seu hábito. Não é isso. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo maior por trás disso. Se você não tem, é por isso que eu estou falando de colocar o coração nisso. Se você não tem esse motivo para a ação, Travou. Voltou, é a, voltou, voltou. é a bateria. Se você não tem Ah, esse então. motivo para a ação, daí você falha no meio do processo, porque as dificuldades vêm. Exato, exato. E assim, né? Colocando o motivo e se fazendo perguntas, que nem a gente falou aqui no começo, pô, eu vou perdoar essa pessoa. Eu preciso perdoar essa pessoa. Tá, por quê? Ah, porque. Tá. Aí eu fico assim, cara, primeiro, porque você merece. Não, mas essa pessoa, ela fez isso e ela não merece. Cara, você merece. Você merece. Então, quando você começa a se fazer perguntas, vai te dando margem para encontrar o motivo. Que nem, né, a gente deu o exemplo da caminhada de manhã. Então,
vou correr amanhã de manhã. Ou aí entra, se você chegou agora, volta um pouquinho na live aí para você ver sobre a comunicação, né? Tudo que a gente falou sobre comunicação. Eu preciso correr, eu mereço correr, eu posso correr. Para quê? Para ter um corpo saudável. Para quê? Para ter mais disposição. Para quê? Então, Perfeito. Alex, eu não sei o motivo. Se faz perguntas. Para que eu estou fazendo isso? Por quem que eu estou fazendo isso? E É, aí você pode falar, pode falar. nossa, eu vou dar uma. Gente, eu vou dar um spoiler do que vem por aí e eu vou dar uma sacada que quem entender nessa live, que assistir essa live entender, essa pessoa vai entender tudo e vai até conseguir achar o propósito, vai buscar através disso. Se você pegar o livro mais antigo, que a gente fala do líder mais antigo, nele tem uma oração. A oração que é universal, que todo mundo conhece, independente da religião. É a oração do Pai Nosso. E nessa oração falta uma palavra. Olha que eu dou um livro para quem acertar que palavra falta nessa oração. E eu descobri. Ó, Como, valendo, hein? como o tempo está curto, eu vou ter que falar. Ah, Porque é 7h53 já. tá. Falta a palavra eu. No Pai Nosso inteiro, você não vai ver a palavra eu. Em nenhum momento. Daí, o que isso tem a ver? A primeira parte do Pai Nosso, a gente fala de vós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Sempre sobre ele, nunca sobre a gente. A segunda parte, ela é totalmente sobre nós. Só que não é assim, ó. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Gente, a oração mais poderosa, a oração ensinada no maior livro não fala sobre você, porque a vida não é sobre você. Você não está nessa terra porque é sobre você. É só você pensar. Não é sobre você nada. A sua dor, se ela existe na sua vida, as fatalidades que aconteceram, não é sobre você. É sobre o mundo, é sobre as outras pessoas. Você não reza nem pedindo perdão para você. Você pede para nós, é para todos, é o coletivo. Daiane, meu propósito é eu ter um mercado para eu ser feliz. Não, não é. Esse não é o seu propósito. O propósito, ele está relacionado com outra pessoa. É a sua dor. Pega a sua maior dor, o seu maior trauma, aquela fatalidade, aquela coisa que você não aceita, falta de amor dos pais, qualquer coisa. É nisso que você vai trabalhar e você vai ajudar outras pessoas. O seu propósito não está relacionado com você. Nada nessa vida é sobre uma única pessoa. Nada é sobre mim. Nada é sobre você. Essa live não é sobre mim. Essa live não é sobre você. É tudo sobre o outro. Sobre a outra pessoa. Exato, exato. Já fechou com chave de ouro. Não tem nem o que eu falar aqui. Não sei, ó, a Daiane tira as coisas fora da caixinha. Não, essa menina é de outro mundo. Ela realmente arrebenta. E é exatamente isso, não é por nós. Até quando a gente vai pedir algo, a gente não vira pra gente e fala, Alex, você precisa. Não, é o outro, ou é o maior, o pai de todos. Exatamente. E é você conseguir enxergar o que tá por. Você falou tanto disso, né? Do motivo para ação. Você vai sair para pedalar daqui a 5 minutos, né? Todo mundo sabe agora que você pedala segundas-feiras. Você vai sair para pedalar. Não é sobre você. Ah, mas ele quer quebrar um recorde dele por causa da saúde dele, mas não é para ele. Não é para ele. Não é somente para ele. Existe uma família por trás dele. Existem os relacionamentos por trás dele. Existem os alunos por trás dele. Existe impactar vidas por trás dele. Nunca é sobre você. Quando você enxerga isso, você sai do seu mundo de que, eu tenho que fazer isso, você começa a entender que eu preciso fazer isso porque tem outras pessoas, entendeu? Que eu preciso estar nesse nível para eu conseguir dar esse nível, ou para eu ser uma escada para essas pessoas, ou para eu ser uma inspiração para essas pessoas. É sempre sobre os outros, nunca é sobre você. Se você conseguir entender, e se você não entender, depois você me procura no direct, eu posso explicar melhor. Se você conseguir entender exatamente isso, você sempre vai achar o motivo certo, no momento certo, para você agir da forma certa,
na velocidade certa. Pode passar a régua. É isso. Ah, aí, Valéria, obrigado. Obrigada. @neurocoffee.br, nossa página lá do nosso projeto. Tudo isso que a gente está fazendo de lives aqui, eu tenho a filosofia mudar, Sim, transformar e transbordar. Show, sim, show, show, é exatamente isso. exato. É, então, quando a gente fala, né, que nem a Valéria colocou aqui, ó, @neurocoffee, é justamente isso, é trazer aqui um manual do cérebro e juntando com, show de bola, e juntando com isso, é mudar, é transformar, é compartilhar, né, é deixar fluir. Só que para eu Exato. deixar algo fluir, precisa estar em movimento. Perfeito. Não existe nada que flua que não tenha movimento. Então, fica o desafio, se coloquem em movimento. Ah, foi Show! ótimo estar com vocês. Obrigado todo o pessoal que entrou, todas as pessoas que estão na live. Gente, foi excelente. Obrigada, Alex, pelo compartilhamento, por ter trazido tantos sacados, os ensinamentos do cérebro. Né? A gente adora, a gente particularmente adora saber como que funciona essa máquina que a gente tem aqui, esse processador humano que a gente tem dentro da gente e que a gente está mais do que na hora, né, de usar assim e usar, abrir, né, brincar, mas fazer com que ele realmente sirva para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Exatamente. Então, vou fazer um desafio para vocês aqui. Tira um print da nossa foto aqui, da nossa live, e posta #NeurocoffeeBR e é hora de formar. Desculpa, transformar não. É hora de se movimentar. Então, tira aí. Eu vou tirar assim, ó, que é a conexão, ó. Faz assim para baixo. Sim. Aí, tira o print aí. Show! Valeu! Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar. Será que dá tempo? Ah, eu tô com a mão esquerda. Ai, deixa eu tirar aqui. Com a mão Ah, caramba! Ih, Tira, quase que tira eu no vídeo. desliguei. Não, deixa. Tira, Tira no tira vídeo. no vídeo. Éder, pode me chamar, porque eu acho que o Alex não vai conseguir agora, porque ele vai sair para pedalar, Beleza, né? mas se for o caso, pode chamar também. Chama a Dai, É, quiser também me chamar no direct, eu respondo. Prometo que eu respondo. são sempre pontos de Ge- vista diferentes, né? É Gente, sempre bom. um beijo para vocês que passaram aqui. Eu vou falar igual um professor que eu tive de neurociência. Um beijo no cérebro de vocês. Então, fiquem com Deus. Aproveitem a noite de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Até Beijo, amanhã. Dai. Beijo. Obrigado, galera. Bom Tchau, pedal. Tchau, tchau. tchau.